E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Assis e quero te encorajar a já enviar esse episódio para 3 pessoas. Quero falar hoje sobre a repercussão da abertura das Olimpíadas, de como as pessoas reagiram, de como eu vi algumas pessoas reagirem a isso, e como eu reagi e o que fez sentido para mim com tudo isso, né, que aconteceu. As pessoas colocaram a imagem, fizeram uma montagem com pessoas ali, deturpando a imagem da ceia e tudo mais, né? As pessoas ficaram ofendidas, pessoas trans ali fazendo a ceia, e eu printei um story que saiu, que uma pessoa publicou no Instagram, e eu queria ler para você, e é muito o que eu penso também aqui, cara, sobre isso, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu perguntei até no culto esse dia, ontem, na verdade, quantas pessoas ficaram indignadas com essa imagem, com as pessoas ali zombando e fazendo, né, aquela imagem da ceia, e algumas pessoas levantaram a mão, sabe? E é normal, isso é humanamente normal, a gente querer ficar indignado, né, quando Jesus é desonrado. É completamente aceitável, é humano isso, mas o mais incrível que isso a gente teve lá atrás também, né? E eu vou chegar lá. Eu vou ler para vocês e vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Escreveu assim, ó: eu concordo em grande parte com a interpretação de uma pessoa aqui sobre o escândalo da ceia, né, da Olímpica. Isso parece ter raízes bíblicas profundas. Lembre-se, o apóstolo Pedro ficou indignado quando Jesus disse que o Messias tinha que sofrer e morrer. Isso está em Marcos 8:31, capítulo 8, versículo 31 e versículo 33. E Pedro gritou: jamais, quando Jesus tirou suas vestes. E quando Jesus tirou suas vestes, se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos como um servo, em João 13, versículo 2 ao 8. Ele se sentiu indignado também, né? Tal indignação diante da ideia do nosso Senhor ser desonrado é totalmente compreensível, completamente humano isso. No entanto, como Pedro aprendeu da pior maneira, Jesus, através da sua cruz, subverteu o paradigma de honra e vergonha. E é por isso que Jesus repreendeu Pedro em ambas as ocasiões. Daqui em diante, os críticos não podem envergonhar o crucificado mais do que ele mesmo se envergonhou. E é por isso que, décadas depois, o próprio Pedro escreveria para os cristãos que sofriam e explicaria exatamente como eles deveriam responder a seus difamadores e perseguidores ali, né? Não com indignação ou com preocupação com a honra, mas com bênção, alegria, gentileza e respostas respeitosas. 1 Pedro 3,9 diz assim: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam aqueles que os maldizem. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão de esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão e respeito, mantendo a consciência limpa. Para aqueles que falam mal da boa conduta de vocês em Cristo, se envergonhem das suas calúnias. 1 Pedro 3, versículo 15 e 16. E amados, não se surpreendam com a provação que agora lhes vem para os testar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se por participarem do sofrimento de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus, felizes são vocês. Isso aqui não é somente teórico do Pedro, né? E essa frase aqui me pegou muito.
Os críticos não podem envergonhar o crucificado mais do que ele mesmo se envergonhou. Pedro não falou isso aqui de forma teórica. Pedro, quando ele foi preso e chicoteado junto com João, eles saíram de lá celebrando e felizes por terem sofrido em nome de Jesus. Eles sofreram pelo nome de Jesus e saíram dele se sentindo dignos de ter sofrido por isso. Eles se sentiram felizes por isso. Isso tá... deixa eu achar aqui em Atos... capítulo 5, versículo 40. Pois concordaram, pois, com ele, tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus e os soltaram. Versículo 41. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Eles se sentiram completamente dignos ali de sofrer afronta no nome de Jesus. Se sentiram orgulhosos de estarem sofrendo pelo nome de Jesus. E a gente se sente ofendido quando alguém fala alguma coisa pra gente, quando alguém fala alguma coisa que a gente não concorda, a gente se sente ofendido. Só que Jesus, ele humilhou a si mesmo quando ele morreu de morte de cruz, para que nós fôssemos levantados em glória e justiça através do sangue dele. Então o crucificado não vai poder mais ser mais humilhado do que ele mesmo se humilhou. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele foi batizado por João Batista, mesmo não precisando ter batismo de arrependimento. Sabe? Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu nunca vi uma história que você precisa defender um leão. A única forma de você defender um leão é soltando o leão. Ele sabe se defender. E o que nós precisamos defender com unhas e dentes não é o leão. Nós não precisamos defender Jesus como se ele se sentisse ofendido, como se ele se sentisse desonrado pelas pessoas. Agora nós precisamos defender o nosso relacionamento com ele. É o nosso relacionamento com ele que nós precisamos defender com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 46 diz: porém eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele envia a luz do sol tanto sobre os maus como os bons e derrama chuva sobre os justos e sobre os injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os cobradores de impostos fazem isso. Jesus aqui está falando na prática de novo, e ele fez isso na prática. No momento que Jesus estava na cruz, ele orou ao Pai para que perdoasse-os, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Tem a passagem de Jesus que está passando por Samaria, e João e Tiago, eles veem ali Jesus sendo desonrado de alguma forma pelos samaritanos ali, e eles falam: Senhor, por que a gente não ora e invoca o fogo do céu para que eles sejam completamente queimados? E Jesus fala: os filhos de trovão, né? Vocês não sabem de que espírito vós sois? O Evangelho, nós vivemos o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é o Evangelho da reconciliação. Nós carregamos o Evangelho de reconciliar o nosso Pai com o mundo perdido. Quando nós olhamos para essas pessoas perdidas, para essas pessoas que não sabem o que estão fazendo, essas pessoas que acham que estão caluniando, estão zombando, eu simplesmente vejo filhos ali que não sabem o amor que o Pai tem por eles. Pessoas que não sabem o amor, que nunca experimentaram o amor de Deus, sabe? E nossa oração é para que eles experimentem o amor de Deus, porque eles são órfãos, eles vivem um mundo sem o Pai deles. Eles acham que são eles por eles mesmos. E por isso que eles agem dessa forma, por causa do buraco da alma, que só pode ser preenchido pelo amor do Pai. Nosso evangelho é o evangelho da reconciliação. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos
pelo amor que nós temos uns pelos outros. Não pelo nível de santidade que eu tenho, seremos conhecidos como discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns pelos outros, não pelo meu nível de conhecimento teológico, não pelo nível de quantas vezes eu vou para a igreja, mas pelo amor que nós temos um pelos outros. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo caído, nós somos a carta de amor de Jesus ambulante para esse mundo. Nós precisamos amar quem nos persegue, orar e abençoar aqueles que nos perseguem. Olhar com um olhar de misericórdia. Ou quando eu olho com um olhar de misericórdia para essas pessoas, eu estou olhando com o olhar que Jesus tem para essas pessoas. Agora, quando eu olho querendo invocar o fogo do céu sobre essas pessoas, para que elas sejam queimadas e fulminadas, eu estou condenando essas pessoas, eu estou sendo o juiz delas. E a Bíblia diz que da forma que nós julgamos o outro, nós seremos julgados. Nós fomos alcançados quando nós estávamos perdidos. Nós não fomos alcançados quando a gente estava andando certo. E nós fomos santificados e purificados pelo sangue de Jesus. Agora cabe a nós transbordar tudo que nós alcançamos através do sangue da graça de Jesus, que não é mérito nosso. Nós não temos meritocracia nisso. Foi completamente o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que comprou a nossa salvação, a nossa liberdade do pecado, que pagou pelo nosso preço e que Jesus colocou na cruz do Calvário lá nossa sentença de condenação. E Ele pagou por isso. Nós não temos mérito nenhum nisso. Então nós não temos o direito de julgar o próximo, nós não temos o direito de condenar o próximo. Nós fomos chamados para amar o próximo e representar o nosso Pai bem aqui nesse lugar. O céu vai invadir a terra quando não só as curas acontecerem, quando as palavras proféticas acontecerem, mas quando o amor de Deus invadir esse mundo através de nós. Nós somos a resposta de Deus para esse mundo. Nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Eu espero que esse episódio tenha edificado sua vida, abençoado você. Ore por aqueles que perseguem você. Abençoe aqueles que te criticam. E você amontoará sobre sua cabeça brasas vivas. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse episódio. E não se esqueça. Ninguém pode humilhar o crucificado mais do que ele mesmo se humilhou por amor a nós. Até nosso próximo encontro. Nosso podcast Tempo de Mesa. Deus te abençoe.